no culto de sábado. Amém, igreja? Mas antes da gente começar, vamos orar ao Senhor, né, e pedir, né, que Ele venha nos conduzir ao longo dessa palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, por mais esse domingo que o Senhor nos deu, Pai. Nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Pai, nesse momento vamos, ó Pai, compartilhar da Tua palavra e aprender, ó Deus, o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Porque cremos que ela é vida, Pai, aos nossos corações. E que na Tua palavra temos orientação da maneira correta de viver e assim alcançarmos mais da Tua presença e vivermos em plenitude de vida. Sê com cada um de nós nesse momento, Pai. Deus, mais do que ouvintes, ó Pai, estão aqui, Senhor, vasos, Pai, para serem cheios por Ti. Eu creio nisso, ó Deus, não só aqui na igreja, mas nas casas também, ó Pai. Homens e mulheres de Deus, jovens, Pai, adolescentes, crianças, Pai, que hoje serão cheios da Tua palavra, a ponto de transbordar e influenciar esse mundo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar essa mensagem com uma frase que foi compartilhada comigo do autor C.S. Lewis, em um dos seus livros, e ele estava conversando, né? Ele trocava cartas ele morava na Inglaterra, essa senhora morava nos Estados Unidos, e eles trocavam cartas, né? E aí ele diz uma coisa que é muito interessante. Pode botar para mim aí, por favor? Ah, tá, não foi, então eu vou ler aqui para vocês. Ele disse o seguinte: o que mais tememos é o estado em que temos que depender unicamente de Deus. Vou ler novamente. O que mais tememos, o que mais temos medo, é o estado em que temos que depender unicamente de Deus. Sem dúvida, isso só vem comprovar o quanto nós temos dependido das coisas. Essa senhora estava passando por algumas dificuldades financeiras, e ali C.S. Lewis, ele compartilha com ela que ele também tem, às vezes, pavor quando só resta o Senhor. E quantas das vezes a gente, inconscientemente, acaba estando nessa situação? Ah, eu já fiz de tudo, agora para resolver o meu problema, eu vou orar. Olha, eu já tentei de tudo, já conversei, nada adiantou, então agora eu vou buscar o Senhor. Porque a gente quer resolver na força do nosso braço. A gente quer fazer do nosso jeito. E a gente só vai se lembrar de Deus quando a gente tentou tudo aquilo que a gente achava que podia. Tudo aquilo que estava diante de nós. E quando nada mais dá certo, aí a gente vai recorrer ao Senhor. E é mais ou menos isso que essa frase diz. A gente teme quando, no estado em que a gente só depende de Deus. Você já se encontrou nesse momento, onde você já tentou, pela sua própria força, fazendo aquilo que você achava que tinha que ser feito, e nada aconteceu? E aí só depois você foi lembrar, eu acho que eu vou falar com Deus agora, para resolver essa situação. Às vezes a gente está nesse lugar. E pensando sobre isso, da onde tem vindo a nossa força? Da onde vem a sua força? Aonde estamos depositando a nossa confiança? Minha confiança vem da onde? Será que vem do trabalho que eu tenho? Ah, não, eu tenho um bom emprego, estou tranquilo. Porque eu sei que lá no início do mês vai cair meu pagamento, vou quitar as minhas contas, os meus boletos, está tudo certo. Vou conseguir conquistar os meus sonhos, dar o presente para o meu filho. De onde estamos depositando a nossa confiança? O que deixa a sua alma em paz? O que está te trazendo sossego? Alan, meu sossego é quando chega o domingo e eu posso descansar. Seu sossego tem vindo do descanso? De uma boa noite de sono? O que mais traz alegria na sua vida? É ver o Flamengo ganhar? Ou qualquer outro time? Gente, eu falei Flamengo que eu sou botafoguense. O Botafogo, né, tem tido uma maré não muito boa, né? Não tem dado muitas alegrias aos torcedores, né?
Mas o que traz alegria? O que mais traz alegria para você? A nossa esperança está no quê? Ah, minha esperança está no governo, a minha esperança está na vacina, a minha esperança está, sei lá em quê. Ou está em quem? Antes que você diga que a resposta para todas essas coisas é Deus, não, Alan, a minha força vem de Deus, a minha alegria vem de Deus, a minha paz vem de Deus, a minha esperança está em Deus. Antes que você responda isso, eu quero ir um pouco mais fundo com você nessa reflexão. Deus tem sido a sua primeira opção? Deus tem sido a sua primeira opção? Tem. Se Deus tem sido a nossa primeira opção, é porque talvez a gente ainda não entendeu o Evangelho. Ué, Alan, como assim? Deus não deve ser a nossa primeira opção. Deus não é só mais uma opção em cima da mesa, que a gente pode escolher e falar, não, Deus vai ser a primeira. Ele não é mais uma dentre várias possibilidades que vai servir melhor para determinado momento. Ah, uma dor de cabeça eu resolvo com aspirina. Ah, mas um câncer, não, isso aí é só Deus. Ah, isso aqui eu faço, tudo bem. Ah, mas aquilo lá, não, isso aí é só com Deus mesmo. Percebe que às vezes a gente fica escolhendo? Percebe, gente? Isso a gente às vezes não faz de maneira consciente. Porque a gente não para pensar. Mas às vezes a gente trata Deus como ele fosse mais uma dentre várias opções. Deus não é a nossa primeira opção. Ele é a única opção. Porque Ele é o caminho. Ele é a única alternativa que nós temos. Então Ele não é a primeira opção, Ele é a única. Se a gente achar que Deus é uma das opções, e às vezes eu vou escolher Ele como a primeira, às vezes você vai escolher Ele como a última. Mas quando nós entendemos que Ele é a única, aí sim nós entendemos de verdade o Evangelho. E será que Deus realmente tem sido a nossa resposta para aquilo tudo que é? Não, minha força vem de Deus. Será? Será mesmo? Que a gente fala muita coisa, é muito fácil falar. Mas será que a minha vida de fato tem mostrado isso? Que Deus é de fato a minha única opção? Será que Deus realmente tem guiado as nossas vidas no dia a dia? Será que no meu dia a dia eu estou caminhando com Deus o tempo todo porque eu sei que eu preciso dEle o tempo todo? Ou será que não? Ou será que a gente deixa Ele de lá? Não, amanhã está tranquilo, vou trabalhar. Aí quando acontece agora, Deus, agora eu preciso de você, vem cá. Será que tem sido assim? Será que Deus tem sido a nossa única opção? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Onde a gente vai ver o servo do Senhor, Moisés, falando exatamente sobre isso. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 8, o contexto aqui, o povo de Israel já está quase finalizando a sua peregrinação no deserto, já está quase entrando na terra prometida. E nesse tempo, Moisés relembra o povo da dependência que temos do Senhor, que de fato Ele é o único caminho, e como que a gente pode cair no erro de se esquecer disso. E ele também fala das implicações de tentar viver uma vida independente do Senhor. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não brinca. E o que ele faz é nos confundir. Ele vai tentar mostrar para a gente que existem outras opções. Você não precisa de Deus o tempo todo. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar confundir a nossa cabeça, nos fazer esquecer de Deus. A gente achar que pode por nossas forças ou pela força de alguém. Mas o Senhor, na sua palavra, diz que só temos a Ele. Ele é a única opção, o único caminho.
Amém? Todo mundo abriu aí? Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 6 em diante. Diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma terra boa, cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite, oliva e mel, terra onde não faltará pão e de onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e de onde poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado para não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Gente, Moisés aqui, o povo vem na luta, no deserto, 40 anos caminhando, num lugar difícil, de sequidão, de poucos recursos, de escassez, um lugar onde tinha pragas como serpentes e escorpiões, um lugar que não tinha alimento, não dava para produzir alimento, não tinha árvores frutíferas, não dava para plantar e poder colher, porque é um deserto, é terra seca, sem água. O Senhor fez chover maná do céu, o Senhor abriu o mar para o povo passar, e ali o Senhor libertou do Egito, da escravidão. O Senhor fez maravilhas com o povo, e ali Moisés, inspirado pelo Senhor, ele fala: olha, vocês passaram por muitas lutas, mas vocês vão entrar numa terra boa. Vocês vão construir suas casas, vai ter comida para vocês se satisfazerem bem, ficarem, bem cheios. Mas quando vocês estiverem lá, não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam o que Deus fez por vocês. Porque nós não somos diferentes daquele povo. Porque quando tudo está do jeito que a gente quer, a gente esquece do Senhor. Não é verdade, igreja? É muito mais fácil a gente se esquecer do Senhor quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem. Nossa memória é fraca. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é sobre o esquecimento. Versículos 15 e 16. Diz assim: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem a vocês. No versículo 11, Moisés adverte o povo: digam, tenham cuidado para não se esquecer do Senhor. Nos versículos 15 e 16, estão descritos os feitos poderosos que o Senhor fez pelo seu povo: libertação, livramento, provisão, sustento, milagres, disciplina e provação também. Tudo cooperando para o bem do povo de Deus. E como não esquecer? Como lembrar daquilo que o Senhor fez e das promessas que Ele tem para a nossa vida? A resposta para não esquecer é a palavra de Deus. Você está com a sua palavra aí nas suas mãos, na sua Bíblia, no seu celular, aí no seu aplicativo. A resposta para a gente não esquecer é a palavra de Deus. Talvez a sua memória esteja ruim, porque a sua Bíblia está fechada. Talvez você tenha se esquecido do Senhor, porque a sua Bíblia está fechada.
E se você não abrir a Bíblia, não ler a Bíblia, a sua memória vai se apagar. Porque é pela palavra que nós lembramos da força do Senhor. É pela palavra que nós lembramos da dependência que temos do Senhor. A dependência de Deus começa com uma vida na palavra, com leitura da palavra, com estudo da palavra, com devoção na palavra, com fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é escudo e proteção. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. Alan, como eu posso não esquecer das coisas do Senhor? É na palavra, irmão. É na palavra, irmã. Se essa palavra de Deus está fechada dentro da sua casa, você vai esquecer. Você não vai mais se lembrar. Mas é lendo a palavra, é estudando a palavra, é falando dessa palavra, testemunhando essa palavra, que o Senhor vai sempre manter a nossa memória fresca, sempre viva, porque todo o poder vem dele, amém? Segundo ponto, a desobediência. Primeiro esquecimento, segundo, a desobediência. Lá no versículo 11, diz assim: tenham cuidado para não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. O segundo ponto que atrapalha a nossa dependência do Senhor é a desobediência. Em João 14,15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência e amor, elas caminham juntas. A nossa obediência e submissão a Deus é movida pelo amor que temos a Ele. Quem ama, se entrega. Quem ama, se rende. Quem ama, obedece. Quem realmente ama a Deus, compreende que Ele é a única opção. O Senhor Jesus é muito claro. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se eu vivo uma vida de desobediência, eu não estou dependendo de Deus. Porque se eu obedeço, eu amo o Senhor. Irmãos, obediência e amor caminham juntas. Não se esqueça disso. Ah, eu amo a Deus, mas você está desobedecendo, então você diz que ama, mas na verdade você não ama. Porque quem ama o Senhor, obedece a Ele. Em todas as suas palavras, por mais difícil que seja, por mais que doa, por mais que seja sofrido. Tem uma música antiga, né? Eu gosto muito de música antiga, gente. Da Shirley Carvalhais. Essa só toca lá no programa Saudade e Melodia, né? Daqueles antigos. Que é uma música que diz que sofrer contigo é melhor do que chorar. A música diz: ainda aqui para te servir, Senhor, eu tenho que sofrer, mas sofrer contigo é melhor do que chorar lá fora, no mundo. Porque quando nós sofremos na presença do Senhor, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos consola, o Espírito Santo está o tempo todo cuidando de nós, trabalhando em nós em meio ao sofrimento. Amor e obediência andam juntas. Vamos ler lá em João 14, 23 ao 26. Já está aí no multimídia? João 14, do 23 em diante. Amém? Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar, olha a memória aí, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aleluia. Quem ama o Senhor com todo o seu coração, alma e mente, vai desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo e experimentar o agir dele na sua vida. Isso é dependência de Deus. Lutar contra a desobediência
Eu preciso amar mais a Deus. Se eu estou vivendo uma vida de desobediência, tem que acender uma luz dentro da gente e nos despertar para o nosso amor ao Senhor. Talvez eu não tenha amado o Senhor como eu acho que amo, mas precisamos nos entregar a Ele em amor. Quem ama, obedece. Quem ama, vive uma vida de dependência de Deus. E o terceiro ponto é o orgulho. Lá em Deuteronômio, no texto que nós lemos, no versículo 12, diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém, é só até aqui. Da terra da escravidão. Lá quando você estiver no bem bom, e o seu coração se encher de orgulho, não se esqueça do que o Senhor fez por você. Quando a gente às vezes está com uma dificuldade, a gente está ali orando, persistindo, jejuando, entregando a nossa vida ao Senhor, e aí quando Deus responde, ou quando aquela situação passa, às vezes o nosso fervor diminui. Quando o bem bom chega, a resposta chega, aquele pedido é atendido, o nosso fervor diminui. O nosso coração se enche de orgulho novamente. Uma pessoa que se acha autossuficiente tem um coração recheado de orgulho. Para que Deus? Eu dou conta. Para que Deus? Eu me basto. Uma pessoa que se acha autossuficiente tem um coração recheado de orgulho. E junto com o orgulho vem a prepotência, vem a arrogância, vem a insubmissão e muitos outros pecados. Um abismo chama outro abismo. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Provérbios 11:2. O orgulho do homem o abaterá. Provérbios 29:23. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. Conforme nós lemos, já tenho tudo o que eu preciso, boa comida, boa casa, vida confortável, vários bens. É assim que pensa o orgulhoso. E o orgulhoso acha que não precisa de mais ninguém, inclusive Deus. Essa ilusão vai destruir a sua vida. Esse engano vai levar você à ruína. Se você acha que não precisa de Deus, meu irmão, você está levando a sua vida para a ruína, para a destruição. É o que a palavra de Deus nos ensina. Sabe por quê? Porque você vai perder a comunhão com o Deus que criou e mantém todas as coisas. Se você acha que não precisa de Deus, se o seu coração está tomado de uma maneira tão forte pelo orgulho, você vai perder a sua comunhão com Deus. E como diz a palavra, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia! É tempo de se arrepender do nosso orgulho, porque o Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Salmo 51:17. Irmão, se o nosso coração está cheio de orgulho, Deus rejeita. Deus resiste. Ele rejeita, Ele não chega perto. Olha que perigo isso, gente. Por isso que Moisés fazia essa exortação: quando vocês estiverem no seu bom, não deixe que o coração de vocês fique cheio do orgulho, porque onde tem orgulho, não tem presença de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Onde tem orgulho, não tem presença de Deus. Um coração orgulhoso não tem espaço para comunhão com Deus. Irmão, uma vida sem Deus é uma vida que vai para a ruína. Alan, mas aqui nesse mundo está tudo bem. Eu sei, irmãos. Mas e depois que a sua vida nesse mundo passar? E aí? E a eternidade? Vai ser na ruína, vai ser na destruição, vai ser uma eternidade longe de Deus. Uma eternidade no inferno.
É para lá que o orgulho nos leva, para o inferno. É para lá que o diabo foi, quando o seu coração se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. Foi para lá. E quando nós deixamos o orgulho tomar o nosso coração, o nosso final é longe do Senhor, no inferno. Mas se você ainda está com fôlego de vida aqui, é sinal que você ainda está experimentando a misericórdia do Senhor. Ele está te dando tempo para você se arrepender e mudar. E com a ajuda dele ser transformado, com a ajuda do Espírito Santo, fazendo morada em você e te ajudando em todas as suas dificuldades, sendo transformado de glória em glória. Quarto ponto, a gente já está caminhando para o final. Dependência, versículos 17 e 18. O pastor falou que a boca seca. É, pastor, seca mesmo. Deuteronômio aí, que a gente está lendo, capítulo 8, versículos 17 em diante, diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A gente não pode continuar pensando que existe vida fora do Senhor. Se eu acho que eu posso viver longe de Deus, é engano, é ilusão, e é isso que o inimigo vai trabalhar para confundir a nossa mente, achar que você sozinho pode, achar que você sozinho consegue, achar que aquilo que você tem veio de você mesmo, do seu esforço. Ei, engano, ilusão. Não podemos achar que temos outras opções além do Senhor. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Tudo que somos, tudo que temos e fazemos só existe porque Deus assim permitiu. Ele é quem sustenta o mundo e tudo que nele há. E você que foi iluminado pela glória do Senhor Jesus Cristo, precisa compreender essa realidade. O Senhor é a única opção e isso é uma verdade que não vai mudar. O inimigo das nossas almas, ele vai querer nos confundir. Ele vai nos fazer achar que a gente tem outras opções. Vocês estão percebendo, gente, a diferença? Mas só existe uma. Só existe uma opção. A única opção. Assim como Pedro falou ao Senhor Jesus: Jesus, para onde nós iremos? Não tem outro lugar, não tem outra opção. Só tu tens as palavras de vida. E a gente precisa viver isso. Pedro entendeu. Nós precisamos entender essa realidade. Não existe outro caminho. Só existe uma. E é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Não é na força irrisória do seu braço, mas é na forte e poderosa mão do Senhor. Não é porque você é justo, pois os nossos atos de justiça são como trapos de imundície, para o Senhor verdadeiramente justo e reto. Não é pela sua inteligência pequena e limitada, é pela profunda e rica sabedoria de Deus. Não é porque você merece, mas é pela graça e misericórdia de Deus, que nos aceita mediante a fé, pelo sacrifício amado do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, Moisés deixa bem claro. Não achem que foi pela força do braço de vocês. Não! Porque é o Senhor quem dá a capacidade de produzir riqueza, conforme a aliança que jurou aos seus antepassados. Alan, se eu tiver uma dor de cabeça, eu sei, eu vou tomar uma aspirina e aquilo vai melhorar. Irmãos, eu creio, sim, vai melhorar? Sim, porque o Senhor deu conhecimento aos homens para que eles pudessem ter um instrumento, através de um instrumento como uma aspirina, uma simples aspirina, conseguir sarar o nosso mal de dor de cabeça. Vocês estão percebendo a maneira de enxergar as coisas? Não é a aspirina,
mas é o Senhor quem nos deu conhecimento para fazer essa aspirina. Não é porque eu sei, mas é porque o Senhor me deu sabedoria e entendimento para conduzir a minha vida. Não é pelo meu trabalho, mas é pelo Senhor que abriu uma porta de emprego, me deu condições para conquistar lá essa vaga de emprego e me deu condições para me manter lá. Não é porque o meu chefe é bonzinho que vai me dar o salário. Não, se eu passar as horas todas que eu tenho que ficar no trabalho, eu vou ganhar o meu salário. Não, irmãos, é porque Deus assim me permitiu estar naquele lugar. Porque se a nossa esperança está em coisas, no meu trabalho, no meu carro, numa determinada pessoa, irmãos, e se Deus tirar? Como é que fica? Já parou para pensar nisso? E se Deus tirar aquilo que você acha que te dá segurança, você vai capengar, você vai cair. Às vezes a gente fica andando como se fosse com uma muleta, se apoiando numa muleta. Mas e quando a muleta sai? A gente vai cair no chão. Porque uma muleta pode ser tirada. Um emprego pode ser perdido. A sua saúde, ela pode ser debilitada. Aquilo que a gente coloca a esperança, aquilo pode acabar. Mas tem uma coisa que não acaba. Tem uma coisa não. Um Deus maravilhoso que é eterno. Céus e terra passarão, mas o nosso Deus, Ele é eterno, Ele não muda. E a nossa confiança precisa estar naquilo que vai durar para sempre. Se eu me apoiar, se eu depender de coisas, pessoas, aquilo quando acabar, eu vou levar um baque. E talvez pode ser tarde demais e eu ir para o inferno. Mas quando eu me apoio no Senhor, quando eu entendo que eu dependo do Senhor, irmão, o nosso final, como Ele prometeu na sua palavra, é glorioso com Ele nos céus. Porque desfrutaremos da presença maravilhosa em toda a sua plenitude. Vamos experimentar o amor em pessoa, a alegria verdadeira, a paz plena. Mas precisamos entender que dependemos do Senhor. Precisamos entender essa realidade. Conclusão. Em João 15,5, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus afirma: olha, eu sou a videira e vocês os ramos. Tira um ramo da videira, tira um galinho de uma árvore. Ele vai viver ou vai morrer? Ele vai frutificar ou vai apodrecer? Irmãos, só tem um caminho, é estar na videira. Vira para a pessoa que está ao seu lado: só tem um caminho, é estar na videira. A videira verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. A nossa dependência é uma realidade. Sabe por quê, irmão? Você é um galinho, né? Um ramo de uma videira, ou seja, um galinho de uma árvore. Se você tirar o ramo, tirar o galinho, ele vai começar a morrer. E aí vem o trabalho do inimigo. Não, você não está morrendo não, isso vai passar. Ó o engano. O galinho está lá apodrecendo. Mas o inimigo vai confundir a nossa mente para a gente achar que a gente está bem. Mesmo no meio da podridão, a gente vai achar que a gente está bem. Porque riqueza nesse mundo não significa nada se a gente não tiver a presença de Deus. Saúde nesse mundo não significa nada se a gente não tiver na presença de Deus. Irmão, as nossas famílias são uma bênção, mas sem a presença de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Que tudo é pelo Senhor, que tudo vem do Senhor, que tudo que temos e que somos vem do Senhor, e que se temos o que temos foi porque o Senhor permitiu que tivéssemos. Toda sabedoria e conhecimento vem dEle.
Poxa, fulano, você tomou uma decisão sábia, preservou a sua família, a sua integridade. Irmão, sabe por quê? Porque o Senhor assim me permite agir. Porque o Senhor assim me ensina na sua palavra. Vocês estão entendendo, irmão? Não é o nosso coração cheio de orgulho. É porque eu sou tal. Eu sou muito inteligente mesmo, olha. Não, porque eu estudei, fiz uma faculdade. Beleza. Mas você só fez porque o Senhor assim permitiu. Irmãos, quando a gente vai num hospital e a gente vê o quão frágil é o ser humano, como a própria palavra de Deus diz, nós somos um vento, uma neblina, que ora aparece e daqui a pouco desaparece. E às vezes a gente só se dá conta disso quando vai num hospital, onde é um lugar onde de fato a vida das pessoas estão ali com muito mais incerteza do que nós que estamos aqui de saúde de pé. Muito mais fragilizado. E a gente ora e pede ao Senhor. A gente não deposita a esperança naquele médico que é o especialista, que é o melhor. A nossa esperança está no Deus que vai usar aquele homem, com a sabedoria que Ele deu para aquele homem, com os instrumentos cirúrgicos todos ali, porque tudo ali é instrumento de Deus, para trazer cura ao seu povo. Vocês estão entendendo, irmão? Qual deve ser a nossa maneira de pensar? Não é um médico pelo médico, mas é pelo Deus que usa o médico. Não é um remédio pelo remédio, mas é Deus que deu sabedoria e conhecimento para o homem fazer aquele remédio. Não é pela casa que eu tenho, mas foi pelo Senhor que me permitiu ter aquele lar. Não é pela educação, a sabedoria, o que eu aprendi, não, é porque o Senhor assim me permitiu. Precisamos reconhecer, a nossa dependência é uma realidade. Que ou você entende, ou você está vivendo uma ilusão. Se eu trabalhar, me esforçar muito, eu vou comprar um carro, pelo seu esforço. Irmão, é porque o Senhor assim te dá saúde, te dá condições de você acumular e realizar sonhos como um carro, como uma casa própria, como uma vida melhor para os nossos não, que eu ainda não tenho filhos, mas para os filhos. Não é um desejo de todo pai e mãe, eu quero dar o melhor para o meu filho. Aquilo que eu não tive, eu vou me esforçar a trabalhar para que o meu filho tenha. Não é esse o desejo dos pais? Não é esse o desejo? Mas não é porque você tem um bom emprego, não é porque você é forte, não é porque... é porque o Senhor te permite. Mas ou eu tenho essa realidade na minha cabeça, ou eu estou vivendo uma ilusão. A nossa dependência é uma realidade. Escuta isso aqui, igreja. E os crentes maduros não vivem para si mesmo, mas vivem para Cristo, a videira verdadeira. Eu sei que o Senhor precisa despertar pessoas para entender e amadurecer nesse ponto. Mas aqueles que já alcançaram, já entenderam, já perceberam que a única opção é o Senhor. Ele não é só mais uma, mas Ele é o caminho. E vai viver a sua vida dessa maneira. E não vai medir esforços para viver em obediência, para ler a palavra, para ter uma vida de oração. Aquele crente maduro, aquele que já entendeu, ele vai se esforçar nessas coisas. Ele vai persistir nessas coisas. Porque essa é a vontade do Senhor para nós. E quando nós vivemos em dependência, vivemos em obediência, porque amamos ao Senhor. E assim nós caminhamos na presença de Deus. É hora de abandonar o esquecimento, é hora de abandonar a desobediência, é hora de abandonar o orgulho e avivar a nossa memória, andar em obediência e buscar um espírito humilde. Alan, na minha casa eu só aprendi a desobediência, a rebeldia. Irmão, mas você não foi chamado para viver conforme aquilo que você aprendeu na sua casa. Você foi chamado para viver conforme a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor te mostra qual é o caminho, é a obediência. Alan, para mim é difícil, mas para Deus nada é impossível. Alan, meu problema é com memória. Gente, eu sei o que é isso, assim, porque memória é um ponto fraco meu, né? Lá em casa,
Meus pais, minha namorada sofre muito porque eu esqueço das coisas. Eu tenho dificuldade para gravar nomes porque eu esqueço. Quem está mais perto de mim me conhece sabe que eu tenho essa coisa do esquecimento. Mas de uma coisa que eu me recuso a esquecer, é de quem o Senhor é e o que Ele fez na minha vida e das promessas que Ele tem para mim. Disso eu não abro mão e disso eu vou me lembrar e disso eu vou me esforçar. E como que a gente lembra? É na palavra. É você lendo todo dia, irmão. Alain, mas eu não entendo. Hoje tem tanto recurso, irmão. Tanto recurso, que isso não é mais desculpa. Sabe por quê, gente? Ou a gente obedece ao Senhor, ou a gente fica inventando desculpa. Eu conheci uma senhora, ela não sabia ler e escrever, não tinha sido alfabetizada. Mas pensa numa mulher de Deus. Alain, mas ela não lia a palavra, porque ela não sabia de fato ler. Irmão, mas o radinho era o dia inteiro ligado, ouvindo palavras, ouvindo mensagens. Ela estava ouvindo a palavra, ela estava guardando a palavra, e ela estava praticando a palavra, porque quem ama a Deus obedece. Ela podia dar uma desculpa, eu não leio a Bíblia, porque eu não aprendi a ler. Poderia dar essa desculpa? Poderia. A gente iria entender isso racionalmente, se a pessoa não sabe ler, ela de fato não pode ler a palavra. Irmão, mas ela encontrou um jeito. O Senhor deu a ela uma estratégia dela continuar caminhando em obediência. O radinho era o recurso que ela tinha. Pensa numa mulher que não faltava um culto. Era ela. Porque em casa, ela não conseguia ler a Bíblia. Mas ela vinha no lugar onde a palavra de Deus era pregada. Para ela entender qual é a vontade de Deus para a vida dela. E não se esquecer que o Senhor era a única opção da vida dela. Irmão, desculpa tem aos montes. Você pode escolher uma, ou você pode escolher obedecer ao Senhor. E fala, Deus, para mim é difícil, mas eu creio que em Ti eu posso mudar. Deus, para mim é difícil, mas eu creio que com a ação do Teu Espírito Santo no meu coração, eu vou conseguir vencer isso. Não porque eu mereço, não porque eu faço, não porque eu me esforço, mas porque o Senhor amou a minha vida, mas porque o Senhor se entregou por mim, e o Senhor quer que eu desfrute da Tua presença. Não devemos ter medo de depender e entregar tudo a Deus, mas devemos confiar a nossa vida no Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, crendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades pelo poder de Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Amém. Queria convidar você a ficar de pé. Chamar os músicos aqui, para a gente louvar ao Senhor e orar a Ele, pedir a Ele, porque como a gente sabe, não é por nós, mas é por quem, gente? É pelo Senhor, é por Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que